Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Só mandar aqui boa noite via chat. Gente, só um pouquinho para a gente esperar. O sol está entrando aí, deixa eu ver quantos tem. 9, está entrando ainda. Só mais um pouquinho e a gente já inicia, tá bom? Isabela, Jean. Quem foi a outra pessoa que me pediu? Isabela, Jean. Tem que ver outra pessoa aqui. Eu vou estar entrando em contato com vocês aí, tá? Amanhã. Amanhã pela manhã eu vou entrar em contato com vocês aí para a gente conversar e eu distribuir um material para vocês, tá bom? Ok, professor. Beleza, professor. Obrigada. Gente, eu vou já compartilhar aqui, né? É a aula 2, tá certo? Tá aí para vocês olharem aí, né? Vocês já têm aí essa aula 2. Tá todo mundo aí vendo aí, né? Compartilhou aí, né? Dá para ver, professor. Então, pronto. Então, bem, então nós vamos... a gente, né, viu um pouquinho sobre resistência, né, dos materiais, né? Modulacidade, tensão, deformação, as diferenças, o material um pouco mais rígido, né? Outro que é mais dúctil, ou seja, aguenta mais deformação. Fizemos uma série de exercícios, tá certo? E agora a gente vai entrar no que a gente chama, né, de propriedade geométrica das seções, né, gente? Então, a gente então já, como o próprio nome diz, né, nós estamos então agora, nós vamos ver propriedades geométricas, ou seja, como que a forma geométrica, né, como que a forma geométrica, ela ajuda, né, ou prejudica, né, a rigidez, por exemplo, de um pilar, ou de uma viga, ou de uma laje, né, ou mesmo de uma cobertura inteira, né? Então, a propriedade geométrica, quando a gente fala de propriedade geométrica, é tudo que envolve essa distribuição, né, de área que é, digamos assim, feita por nós, né, projetistas. Então, você fala, eu quero, digamos assim, ter um pilar, por exemplo, que quem já foi ali no centro de turismo da UNB, que é todo de madeira, né? Os pilares ali, alguns pilares de algumas edificações, os caras fizeram um pilar que é todo irregular, como se fosse uma ameba, né? A seção dele é uma ameba, ele vai variando, ele varia tanto no comprimento, que vai, né, vai ficando, ele não é reto, ele é todo, digamos, curvo, né? E varia também na seção. Então, e é usado como pilar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa distribuição, né? Vocês estão vendo aí, olha lá, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, a gente tem um centro de gravidade, ó. Nós vamos definir certinho, né, o centro de gravidade, mas percebam bem, ó, você tem aqui um elemento, esse elemento pode ser uma viga, né, que está, digamos, apoiada num pilar de um lado, no outro pilar, e você tem, então, digamos, esse eixo longitudinal, olha, o eixo longitudinal, que, por exemplo, para uma figura, né, comum, digamos, um retângulo, que é o caso aqui, né, o centro de gravidade fica fácil da gente, né, determinar. Ele seria na metade da altura e na metade da base. Aí você tem aqui o centro de gravidade, né? E aí a definição de centro de gravidade digamos, é um centro onde a força resultante, né, se acontecer a força resultante ali, a distribuição de tensões dentro da seção vai ser toda uniforme, né?
Então, a gente parece assim que esse é um conceito simples, mas para a área simples, por exemplo, né, círculo, quadrado, retângulo, para isso, né, é bem simples realmente a definição do centro de gravidade. Mas quando você vai para um outro tipo de seção, né, uma seção C, por exemplo, uma seção T, né, por exemplo, uma seção U, uma seção é, sei lá, né, em meia-lua. Então, aí, essas sessões, tá certo? Elas começam, então, a dificultar, né? Porque aí o cálculo do centro de gravidade não é simples, né? Ele não é simplesmente você pegar e pegar metade da altura e metade da base, né? Ele começa a ter um outro tipo de approach. E aí a gente vai falar um pouquinho, definir um pouquinho, né, sobre essas propriedades geométricas. Todas essas propriedades geométricas que nós vamos falar, né? Centro de gravidade, momento de inércia, módulo resistente, raio de giração, todas essas aqui, né, são propriedades que vão afetar a rigidez dos elementos que nós vamos, então, digamos assim, estar utilizando. Então, por que eu vou, digamos, utilizar um perfil I ao invés de uma seção circular? Ou por que eu vou usar uma seção retangular ao invés de uma seção circular ou triangular, né? Então, claro, existe aí, obviamente, um motivo construtivo, né? Que a gente não pode deixar, claro, de considerar, porque algumas seções são mais fáceis de construir do que outras, mas existe também uma escolha, né, por uma seção que seja mais adequada para aquela escolha que eu estou fazendo, né? Nós vamos ver aqui que tanto a distribuição de tensões quanto os deslocamentos, né, das estruturas, elas vão ser função dessa escolha das propriedades geométricas que nós estamos fazendo. Então, tudo, né, digamos assim, por exemplo, se vai vibrar muito, né, uma viga vai vibrar muito ou vai vibrar pouco? Depende da escolha da seção geométrica que eu vou fazer. Ah, eu vou ter um deslocamento, né? Ou seja, vai fazer uma barriga muito grande na viga? Depende da escolha geométrica. Então, depende tanto da geometria quanto depende do material. O material nós estudamos aí nessa primeira parte. E agora nós vamos estudar, né, essas propriedades que dependem apenas da geometria, ou seja, né, não envolve material, envolve só parâmetros da geometria, ou seja, a distribuição de área, né, digamos, ao redor do centro de gravidade, tá certo? Então, nós, então, inicialmente vamos falar de centro de gravidade e depois vamos falar de momento de inércia, módulo resistente e raio de giração, né? Então, vocês estão vendo esse primeiro desenho aqui, que seria uma viga. Você tem aqui, ó, linha de eixo da barra, ou seja, né, onde está essa linha, né, que pode representar uma barra. Então, se a gente pensar em termos reais, uma viga, ela tem um comprimento, né? Ela tem um comprimento, ela tem uma altura e ela tem uma base. E aí, se eu pudesse, digamos assim, se eu tivesse que calcular as forças resultantes dessa seção, o local que eu teria que calcular as forças resultantes seria exatamente aqui no centro de gravidade. Aí foi o que eu comentei. Para essa viga, que é uma seção, né, retangular, fica fácil da gente saber, ó, onde é que seriam as forças resultantes de uma seção retangular. Eu pegaria metade da base, metade da altura, e esse seria o centro de gravidade. Se eu ligar todos os centros de gravidade de todas as seções, eu vou ter, né, o que a gente chama de linha neutra, né? A linha neutra é onde passam, né, todos os pontos de centro de gravidade de todas as seções transversais. Então, vocês estão vendo ali, né, que a linha neutra, no caso de uma viga retangular, ela passa exatamente no centro aqui, né, que seria metade da base e metade da altura. Bem, vamos para o conceito, né? Então, olha lá, o conceito de centro de gravidade, né? Então, olha, a definição do conceito de centro de gravidade é atribuída a Arquimedes, né?
287 a.C. até, né, 212 a.C. Embora esse conceito, né, não apareça definido em nenhum dos seus trabalhos. Porém, né, Heron, Papus e Simplício apresentam em seus trabalhos que chegaram até nós, né, algumas informações sobre como Arquimedes pode ter definido esse conceito. Então, olha lá, o centro de gravidade de um corpo rígido, né, gente? Então, olha de onde que veio, ó. Olha o tanto de tempo que isso aqui foi, né, digamos assim, estabelecido, né? O centro de gravidade de um corpo rígido é o ponto tal que, né, se imaginarmos o corpo suspenso por esse ponto e com liberdade para girar em todos os sentidos ao redor desse ponto, o corpo assim sustentado permanecerá em repouso e preservará a sua posição original, qualquer que seja a orientação do corpo em relação à Terra. Então, né, gente, vamos imaginar que você pegue, por exemplo, uma barra, né? Uma barra. Você pega uma linha, coloca nessa barra e puxa ela para cima, né? Se o centro de gravidade é aquele ponto que na hora que você coloca a resultante, ela não dá nenhum giro, tá certo? Ela não dá nenhum giro em relação a esse ponto que você está colocando. Então, obviamente, se eu pegar, por exemplo, um lápis ou uma caneta e colocar e pendurar ele por cima, né? Você vai ver que se você colocar, digamos, mais para o centro, em geral, né, ele vai, digamos assim, chegar no momento em que ele vai estabilizar. Ele vai ficar parado, retinho, né? E você vai puxar ele por cima certinho onde está o centro de gravidade. Se você colocar nos cantos, você vai ver que a caneta, né, ou o lápis vai girar até se colocar no centro de gravidade, né? De modo que a resultante fique zero. Então, com isso, né, a gente tem um conceito, digamos assim, bastante genérico sobre o centro de gravidade. Então, o centro de gravidade é esse ponto onde, se eu quisesse representar todo o conjunto de forças, né, nesse ponto eu representaria sem que houvesse tendência ao giro, né, de nenhuma das, né, ou seja, as forças estão se equilibrando, né, na hora que você coloca nesse ponto, as forças ficam todas equilibradas, tá certo? Do ponto de vista, por exemplo, de um pilar, se a gente pensar num pilar, né, pensa que você tem um pilar, aí vamos colocar, digamos, uma seção circular. E aí imagine que eu coloque uma força, né, de compressão no seu pilar e ele está, digamos, no centro de gravidade. Se eu cortasse o pilar dentro dele, todas a carga estivesse sendo aplicada no centro de gravidade, todas as tensões internas, olha só, todas as tensões internas relativas àquela força, elas estariam uniformes, né? Ou seja, todas as forças estariam, digamos assim, com o mesmo módulo, né? Com o mesmo valor, tá certo? Equilibrando a força que você está fazendo de compressão, apareceriam tensões ali dentro que estariam todas uniformes, tá certo? Então vejam que o centro de gravidade é uma noção, né, bastante interessante e que, obviamente, né, isso vai ter uma série de influências, né, no cálculo das deformações e tensões e deformações que eu vou ter no contexto de uma viga, de um pilar e de uma estrutura como um todo, tá certo? Então vamos lá para as definições, né? O centro de gravidade pode ser definido como o único ponto de um corpo, né, ao redor do qual todas as partículas de sua massa estão igualmente distribuídas, né? Que foi isso aí que eu falei do pilar. Local em um corpo onde é aplicada a resultante das forças peso, né? Como se toda a massa do corpo estivesse concentrada nesse ponto, né? Então são várias definições, ó. O ponto através do qual a linha de ação do peso de um objeto atua independente, né, da posição do objeto. Então vejam que todas essas definições colocam como uma resultante de forças. Então é exatamente isso, né? Se eu fosse representar todas as forças que estão agindo na estrutura e eu tivesse que escolher um ponto, o ponto em que ele estaria equilibrado é exatamente o centro de gravidade, tá certo? Então, é o que a gente vai, digamos assim, utilizar inicialmente, né? Então, vamos lá, definições, ó.
Um corpo pode ser considerado como sendo composto por pequenos segmentos. Então, imagine, né, gente, que a gente tenha esse volume, né, esse paralelepípedo aqui, né, a gente tem aqui, e que, obviamente, o peso está puxando para baixo. Olha, tá todo o peso puxando para baixo, né? O peso resultante desse corpo corresponde ao somatório das forças que atuam em cada um desses segmentos. Então, é óbvio, né? Eu posso pegar esse cubo, né? Dividir em vários pedacinhos, e obviamente a gente sabe que cada pedacinho vai contribuir, né, com um pouco da força-peso. Ora, o centro de gravidade, né, é o local onde é aplicada a resultante das forças-peso, né? É aqui, exatamente onde ele é aplicado. Ó, se eu tivesse que representar todas essas forças aqui relativas a cada parte aqui do corpo, e eu tivesse que escolher um local, esse local, né, que não faria o corpo girar, ele seria uma força resultante aqui, né, que é a força do centro de gravidade, tá certo? A gente tem, né, eu não sei se vocês já viram aqueles bonequinhos, né? Às vezes é uma bailarina, às vezes é um moço tocando um violão, né? E que ele fica exatamente assim, em pezinho, né? Aí você pode bater nele, ele vai para um lado, vai para outro, vai um lado, vai para outro e para exatamente no centro de gravidade. Então, o centro de gravidade ele tem exatamente essa composição dele representar o local, né, em que todas as forças podem ser representadas e ele estaria, digamos assim, estaticamente equilibrado, né? Ele não tenderia a girar nem para um lado nem para outro, ele estaria é, é, fisicamente equilibrado, que é o que está mostrando esse desenho. Aqui você tem esse cubo, né, com várias forças, e aqui você tem a representação de todas essas forças, o somatório todas delas aqui, né, num ponto só, tá certo? Bem, força gravitacional, né? A força gravitacional, né, sobre um corpo de dimensões finitas é a soma vetorial das forças gravitacionais que atuam sobre os elementos individuais átomos do corpo, né? Em vez de considerarmos todos esses elementos individuais, podemos dizer a força gravitacional Fg, que age sobre um corpo, atua efetivamente em um único ponto denominado centro de gravidade, ou CG do corpo. Então, a partir de agora, nós vamos então chamar o centro de gravidade, pode chamar por CG, né, que é o centro de gravidade, tá certo? Então, quando a gente agora, né, nos exercícios e nas coisas que nós vamos fazer, nós vamos então definir esse centro de gravidade como um CG, né? Neste caso, a palavra efetivamente, né, significa que se as forças que agem sobre os elementos individuais fossem de alguma maneira desligadas e a força Fg fosse ligada no centro de gravidade, a força resultante e o torque resultante em torno de qualquer ponto atuante sobre o corpo não se modificariam. Ou seja, né, o corpo continuaria equilibrado do mesmo jeito que ele estava, né, com a atuação de várias forças todas elas poderiam ser substituídas por essas resultantes que vão acontecer no centro de gravidade. Então, suponhamos, né, que uma força gravitacional age no centro de massa de um corpo. Olha aí, tem esse círculo aqui. Ó. Isso é equivalente a supor que o centro de gravidade está no centro de massa. Lembrando de que, para um corpo de massa m e força g igual a mg, né, onde g é a aceleração que a força produziria se o corpo estivesse em queda livre, na demonstração a seguir, mostraremos que, se G for a mesma para todos os elementos de um corpo, o centro de gravidade do corpo coincide com o centro de gravidade da massa do corpo, né? É a mesma coisa, né, gente? É dizer o seguinte, o centro onde eu vou ter as resultantes iguais é a mesma, né? Eu posso entender isso como área ou posso entender isso também como massa. Então, por exemplo, em alguns campos, como, digamos, a aeronáutica, carros, o pessoal trata, né, de centro de massa. Por quê? Porque é a distribuição de massa que o corpo vai ter. Agora, massa, por quê? Porque, claro, materiais diferentes têm pesos, né, têm densidades diferentes. E aí, obviamente, que você pode ter várias massas, né, de densidade diferentes no mesmo corpo. Que é o caso, por exemplo, de um carro. Vamos imaginar um carro que você tem lá a carcaça, que é de aço, né? Mas você tem o banco, que tem outro tipo de material, você tem o volante, que, né? E o
e toda aquela parte onde tem o volante ali, né, é de borracha. Então, veja que são materiais diferentes, né? O aço é um material com uma densidade, e aí, obviamente, ele vai ter uma força que é a massa vezes a aceleração, mas, ao mesmo tempo, também os bancos vão ter outro, né, outro tipo de densidade, então também vão ser multiplicados e vão ter outras resultantes. E aí, óbvio que aí, nessa experiência do carro, né, o volante e o painel também, né, o painel da frente. Então, vocês estão vendo que na hora que eu tenho a distribuição de massas de diferentes densidades, obviamente que o centro de gravidade não vai ficar, né, no meio, né, geométrico. Ela vai ficar aonde todas as forças se equilibraram. Né? É a mesma coisa da gente pensar aí numa gangorra, tá certo? Imaginem numa gangorra em que a gente tenha, digamos, para um lado uma distância, desculpe, para um lado uma distância e para do outro lado outra distância. Para que você consiga equilibrar a gangorra, para que ela fique parada, eu preciso ter um peso diferente, né? Se ela tiver os braços diferentes, eu preciso ter pesos diferentes de um lado e de outro para poder, digamos assim, zerar, né, a resultante no meio. Então é exatamente isso que a gente está falando. Você pode ver a coisa, né, do ponto de vista da área, ou você pode ver, né, a coisa do ponto de vista da massa, tá certo? Então, é muito comum esses conceitos, né? Isso é utilizado de forma, digamos assim, muito grande, né? Para tudo quanto é coisa que vocês imaginarem. Então, por exemplo, imaginem os edifícios altos, tá certo? Imagine os edifícios, você tem um edifício de 30 andares, um edifício de 40 andares. Então, claro que a distribuição que você vai escolher para o seu edifício, né? Ele vai ser, digamos, curvo. Ele vai ser em T. Ele vai ser em U, né? Então, cada um dessas disposições de área e de massa vão afetar, né, tremendamente a distribuição de deslocamentos e de tensões que vão ocorrer naquelas vigas e pilares e lajes, né, ao longo de toda a tua estrutura. Então, assim, isso aí só para vocês verem, né, o quão importante essas definições de centro de gravidade, né? Vamos pensar no centro de gravidade do corpo humano. Né? A linha gravitacional, né, é a linha imaginária que passa pelo centro de gravidade no sentido vertical, né, sem especificar a altura do centro de gravidade até o solo. Olha lá, ó, você tem o corpo humano, né, e aí você tem uma linha, ó, que vai passar exatamente aqui no centro do corpo, e ele vai, digamos assim, distribuir. Se você carregar aqui, por exemplo, se o cara pegar uma caixa e colocar aqui exatamente, né, no centro de gravidade da tua cabeça, né, você vai ter uma distribuição de tensões aqui uniforme ao longo do teu corpo, né? O centro de gravidade torna-se dinâmico no corpo humano durante a realização de movimentos que envolvem a mudança contínua na reorientação dos segmentos do corpo, como caminhar, correr, saltar, né? Então, claro, porque à medida que você vai fazendo o caminhar, o centro de gravidade vai mudando, né? Olha aí os exemplos, né? Um senhor e uma senhora aqui, né? Um com a bengala, o outro já, digamos assim, com aquele aparelho que vai, o andador, e aí vocês vão ver que há uma mudança, né, no centro de gravidade, exatamente. Por quê? Porque na hora que a pessoa caminha, você desloca a sua massa, e aí na hora que você desloca a sua massa, o centro de gravidade é deslocado também, né? A aplicação do conhecimento ajuda a analisar e facilitar o movimento, prescrever as cargas do exercício, equilibrar os segmentos e prevenir quedas. Então, vocês estão vendo que, né, digamos, é uma coisa de uma aplicação, né, gigantesca, não só, né, na área de arquitetura e engenharia, mas em toda, né, a área de biologia, em toda, esses são, digamos assim, parâmetros, né, que são usados em várias áreas do conhecimento, tá certo? Geometria, geografia, né? Tudo, geologia, todas eles usam esses conceitos aí de centro de gravidade. Então, só para vocês terem aí, né? CG do corpo humano. Então, só pensando aí, ó, você tem aqui ó, o centro de gravidade, vocês estão vendo ó, várias posições, né? O cara, esse desenho aqui do ser humano, né? Uma pessoa. Você vê que ó, o centro de gravidade está sempre no mesmo lugar, tá vendo? Ó? A distribuição de massa acontece. Vocês estão vendo uma das coisas que a gente pode ver aqui, né, gente? Olha só. Deem uma olhada aqui, ó.
né? Vocês estão vendo o seguinte: quando o corpo é simétrico, então a gente pode, digamos, intuitivamente, nós já vamos olhar e vamos ver o seguinte, ó. Quando eu tenho simetria do corpo, ou seja, a, a, a mesma área que está para cá é a mesma área que está para lá, né? Aqui para a esquerda aqui do eixo e aqui para a direita do eixo, ó. Se é a mesma se é a mesma área, né, ou mesmo massa que eu tenho para um lado e para o outro, o centro de gravidade vai ficar alinhado exatamente com esse eixo de simetria, tá vendo? Você tem aqui um centro de gravidade que ele é, né, é, similar, né, com relação a esse eixo. Então, isso é uma propriedade. Quando eu tenho, né, alguma coisa que é idêntica de um lado e idêntica do outro, o centro de gravidade sempre vai ficar no meio, né, de onde eu tenho o eixo de simetria. Então, isso aqui é a primeira coisa, né? Vejam agora como que a altura, olha, veja como é que a altura dessa bolinha aqui, ó, ela não se mantém, a altura vai modificar, tá vendo? Ó? Por que que a altura está modificando aqui? Porque a distribuição de massa aí sim não é igual, né? Então veja, aqui, ó, aqui daqui dessa bola para cá eu tenho os braços, né? E para cá eu tenho as pernas. Então vejam que o centro de gravidade aqui não é metade, né? Não é metade do corpo, e sim, né? Uma área, né? Que consiga equilibrar a mesma coisa que essa outra área aqui, ó. Então essa área e essa área, do ponto de vista de áreas, né? Elas têm que se equilibrar para que o centro de gravidade fique, né? Não no meio, mas sim onde eu vou ter, digamos, o equilíbrio dependendo das forças que vão estar atuando aí. Do mesmo jeito, a gente tem esse segundo desenho, né? Estão vendo aqui agora ele saiu, né? A pessoa saiu dessa posição, fez outra posição, ó, com os braços para trás e a perna para trás, né? E aí vocês estão vendo que o centro de gravidade, né? Ela primeiro, ó, já muda a altura, vocês estão vendo que a altura já não é a mesma. Então houve uma mudança do centro de gravidade, né? Mas vocês veem que é a mesma coisa, né? Que vai ter um eixo, né? Não necessariamente de simetria, porque aí agora já não é mais simétrico para cá e para cá, né? Não tem mais simetria. Por quê? Porque as áreas se distribuem, desculpa, se distribuem de modo diferente. Ó. Então aqui é essa área, né? As forças que vão atuar nessa área tem que se equilibrar com as forças que vão atuar nessa área. E aí, obviamente, quando eu tenho simetria, eu já sei que é no meio. Mas quando eu não tenho, aí, obviamente, eu tenho que ter um critério para calcular o centro de gravidade, né? Não, não tem simetria, então, se não tem simetria, eu vou ter que arrumar um jeito de calcular, né? Outra coisa, vamos ver esses outros dois, ó. Essa aqui, né? O ser humano aqui está com a mão para baixo e a outra, a pessoa está com a mão para cima. Vocês estão vendo? Ó, mão para baixo leva o centro de gravidade para baixo. Mão para cima, olha aqui, ó, como o centro de gravidade subiu, ó, subiu um pouquinho, tá vendo? Aqui era no início do short e aqui quando ele botou a mão para cima, o centro de gravidade subiu. Por que subiu? Porque a massa, né, foi deslocada ou a área foi deslocada para cima. Então essa é uma propriedade né? Você mudou a distribuição, o centro de gravidade muda, tá certo? Então, se a gente considerar, olha, imagina que a gente tem aqui esse boneco aqui, né? Representando o ser humano. Então você tem aqui as mãos, você tem o antebraço, né? Você tem aqui o tronco, você tem as pernas. Então veja que se a gente pudesse separar isso tudo, o centro de gravidade é o local onde os pesos multiplicados pelos esses volumes, né? É onde a resultante é melhor a resultante vai dar, digamos assim, sem tendência de rotação, né? Ou seja, uma resultante equilibrada. Veja que se eu tiver um eixo de simetria, ó, se você botar um eixo aqui, ó, no meio das pernas aqui, ó, botar um eixo, teoricamente, pelo desenho do centro de gravidade para a esquerda e do centro de gravidade para a direita, tá tudo igual, né? Então o centro de gravidade fica exatamente no meio de onde eu tenho simetria, né? Olha, ó, de forma genérica, o centro de gravidade de um homem está aproximadamente 54% de sua estatura quando medida, né, do solo. Ó. Então eu pego aqui do solo, né? 54% da,
da altura, né? Eu pego a altura da pessoa e aí está, né, digamos assim, não no meio, mas a 54% da altura calculada a partir do solo. Né? Se você tiver uma barriga grande, aí obviamente, né, que esse centro de gravidade vai baixar. Se você for uma pessoa magra e que malhou muito essa parte superior, você vai ter ombros grandes, né? O braço muito forte, aí o centro de gravidade vai subir, né? Então veja que como que essa distribuição de área, né, e de massa, como que ela afeta o centro de gravidade, né? Ele vai ser afetado dependendo de como distribui essas áreas, tá certo? Bem, para formatos regulares, né, a gente já parece que fica, né, bem simples da gente definir, né, porque fica no meio. Se você pensar assim, é alguma coisa que tem simetria, sim. Então, se tem simetria, fica no meio, né? Então, essa é uma, digamos assim, uma definição muito simples, né? Se eu tenho simetria em todas as direções, então, obviamente, que o centro de gravidade vai ser no meio daquilo ali, não tem jeito, né? Então, vamos lá. Na física, o centro de gravidade ou baricentro de um corpo é o ponto onde pode ser considerada a aplicação da força de gravidade de todo o corpo, formando um conjunto de partículas. Essas partículas são atraídas para o centro da Terra, né? Para a qual, com sua força-peso, olha lá, ó. Então, o CG de um triângulo fica bem no meio do triângulo, o CG de um quadrado fica bem no meio do quadrado, o CG de um círculo fica bem no meio do círculo, né? Por serem homogêneos, o centro de gravidade é denominado centroide. Né? Tem muitas bibliografias que chamam centroide da seção. Né? O centroide, o que é o centroide? É onde, né, você tem o centro de gravidade. Né? É a mesma coisa, são as cotas, né, do centro de gravidade, já que está no centro geométrico da figura. Quando o exemplo não apresenta homogeneidade, o centro de gravidade não estará necessariamente no centro geométrico. Ou seja, né, se eu tenho vamos pensar, imagine que eu tenha uma viga, por exemplo, né, metálica, que eu vá usar uma viga L. Então imagine um L aí, ó. Faça um L com a mão. Faça um L com a mão aí, ó. Se você pensar um L com a mão, a distribuição do centro de gravidade, né? O L não tem simetria nenhuma, nem no eixo vertical, nem no eixo horizontal. Então, óbvio que o centro de gravidade de uma figura em L não pode ficar no meio, porque eu não tenho simetria. Então, eu vou ter que analisar e descobrir, né, como que eu vou calcular qual é o centro de gravidade, por exemplo, de um pilar em L, por exemplo, né? Então, quando eu tenho simetria, fica fácil, é no meio. Mas quando eu não tenho simetria, aí a coisa vai pegar, tá certo? Esses formatos, né, eu estava falando para vocês aqui, ó, bidimensional, por exemplo, um pilar aqui, né, dessa seção, nos formatos circulares fica fácil de definir, né? Só você pegar aqui metade, metade, e eu vou ter aqui, né, se você ligar aqui ó, as arestas aqui, você vai ter o centro de gravidade. Se você pegar metade desse lado e metade do outro lado, vai dar também a mesma coisa que o CG. Para uma figura, né, retangular, se você pegar aqui, ó, metade metade da largura, metade da coisa e metade da altura, você vai dar exatamente aqui no centro de gravidade. Então, os formatos regulares, eles são muito simples, né? A gente consegue fazer. Mas quando vai para uma geometria não regular, aí que não tem simetria, aí eu preciso definir o centro de gravidade, tá certo? Então, olha lá, ó. Vamos considerar esse exemplo 1 de um formato retangular, ó. Regular, desculpe, né? Retangular não. Retangular é o exemplo, mas a gente chama de regular. O que é regular? É que possui simetria, né? Então, olha lá, ó. Centro de gravidade com altura igual a 20 centímetros, eu vou ter que pegar aqui metade desses 20, então vai ser 10, né? E aqui, se eu tiver 10 centímetros de base, eu vou pegar a metade, que é 5. Então, aqui vai ser x igual a 5, y igual a 10. Aí eu tenho o centro de gravidade da minha força, tá certo? Como já citado anteriormente, né, pelo objeto do exemplo ser uma forma regular, o centro de gravidade será exatamente no centro geométrico. Então, pronto, isso aí ficou claro para a gente, né? Existem fórmulas
para o cálculo, né, dos mais diversos tipos. Triângulo, olha aí, ó, triângulo, quarto de círculo, semicírculo, né, segmento de elipse, ó, uma elipse, segmento de uma elipse. Então, é possível obter várias fórmulas, tá certo? Matematicamente, a gente obtém para essas áreas, tá certo? É só a gente calcular, e aí nós vamos usar algumas fórmulas para que a gente, digamos assim, consiga descobrir onde é o centro de gravidade de áreas que tenha, por exemplo, um triângulo, que tenha um semicírculo, que tenha um quarto de círculo, então, ou um elipse, ou um quarto de elipse, né? Então, vocês estão vendo que as fórmulas elas vão mudando, tá certo? Elas vão mudando dependendo do tipo, né, de distribuição de área que eu vou ter. Tá? Mais aqui algumas, né? Olha lá, nós temos vários tipos, né? Que tem esse crescimento aqui em parábola, né? Ou crescimento pode ser uma função cúbica, pode ser uma parte de um círculo, né? Um setor circular, né? Então, cada um desses vai te dar uma fórmula específica. Eu aqui já estou, né, fornecendo aqui como é que é o nome? O valor da cota X e da cota Y, né? Em relação a um ponto aí do triângulo, ou do semicírculo, ou do quarto de círculo, né? E já te dá aí o ponto, e aí você, para calcular, é só usar essas fórmulas, que ele já te dá automaticamente o centro de gravidade de cada uma dessas figuras aí, tá certo? Do círculo completo é no meio, do quadrado completo é no meio, do retângulo completo é no meio, de um triângulo isósceles é no meio. Então, pronto, vocês têm que todos que têm simetria, o centro de gravidade será no meio, né? E aí, obviamente, outros nós vamos ter que aprender a calcular. Bem, quando eu tenho, né, um formato irregular, tá certo? Irregular, eu posso usar, então, uma fórmula para calcular o centro de gravidade daquela área, né? Primeira coisa, né, gente? Eu sei o seguinte, ó, até aqui, até esse slide, eu sei calcular o centro de gravidade apenas de elementos regulares, né? Triângulo, isósceles, é, é, retângulo, que é no meio, o círculo, que é no meio, e o quadrado, que é no meio, né? Então, esses eu já sei como é que calcula. Mas imagine agora que eu tenho que calcular um outro tipo, né? Um L, ou um T, ou uma seção, né, em duplo T, ou uma seção T, só que com uma base grande em cima. Então, veja, na hora que eu começo, né, a ir para a vida real, eu vou ter uma série de seções, né, que eu vou precisar calcular o centro de gravidade. Se eu quiser descobrir onde é a tensão, como é que vai ser a distribuição de tensão, deformação, eu preciso, né, saber qual é a geometria que eu estou colocando lá. Então, para fazer isso, né, é muito comum o uso dessa fórmula que eu estou apresentando para vocês agora. Olha lá. Para calcular o centro de gravidade de um objeto com formato irregular, né, porque o regular a gente sabe que é no meio, mas de formato irregular, ou que tenha mais de um objeto, né, deve-se utilizar a seguinte fórmula. Olha lá. Ó. Centro de gravidade de X, né, vai ser a cota 1 vezes a área 1 do elemento 1. Então, primeira coisa, você tem que pegar uma seção que você não sabe calcular, por exemplo, vamos supor uma L ou uma U, eu não sei calcular, mas eu posso transformar aquela seção que eu não sei calcular, se eu quiser, eu posso, digamos assim, passar linhas imaginárias e dividir, por exemplo, o meu L eu posso dividir em dois retângulos, né? Um retângulo na parte de cima e um retângulo depois, são dois retângulos que se unem, né? E aí eu sei o seguinte, o retângulo eu sei calcular, mas o L eu não sei. E aí, obviamente, eu posso aplicar essa fórmula aqui, ó. Então, veja, ó, x1 área 1 mais x2 área 2, mais assim até xn mais xn área n.
dividido por área 1 mais área 2 mais área, até mais área N, né? E Y, a mesma coisa, Y1 área 1 mais Y2 área 2 mais, né, mais YN área N. Dividido por área 1 mais área 2 mais área 3 até mais área N. E o que é esse N, né, gente? É a quantidade de elementos que eu vou dividir. Então, eu posso dividir em 2 elementos, posso dividir em 3, em 4, em 5, em 6, em 7, em 8, né? Eu posso dividir em quantos elementos eu quiser. Só que, qual é a diferença? É que esses elementos que eu vou dividir, como são elementos regulares, eu sei que o centro de gravidade dele está no meio. Então, é diferente, né? Porque eu vou sair de um elemento que eu não sei onde está o centro de gravidade, e eu vou, então, dividir esses elementos, né? Que eu não sei, em vários elementos que eu sei calcular, que são os elementos regulares, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o elemento irregular e vou dividir em vários elementos regulares. E aí eu vou calcular, né, o centro de gravidade em X e o centro de gravidade em Y, com base nessas fórmulas que estão aqui, tá vendo? Então vamos lá, digamos, o roteirozinho é dividir o objeto em formas menores e fazer a numeração, né? Eu vou transformar em 3 elementos, 4 elementos, eu vou lá e numero os elementos, né? Outra coisa, todos os elementos que eu vou pegar um elemento irregular e vou dividir ele em elementos regulares, ou seja, tem que ser elementos, né? Retângulo, triângulo, quadrados, círculos, né? E eu posso também usar, né, essas outras fórmulas aqui, ó, para semicírculo, né? Para um quarto de círculo, né? Para elipse, eu posso usar essas fórmulas que eu já tenho aqui que eu conheço, tá certo? Bem, calcule o CG de cada um, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, pegar esse aqui, ó, vou calcular o CG, né? E aí vou descobrir, ó, eu vou primeiro eu vou adotar um referencial 00, isso é importante, né? A gente primeiro adotar um referencial 00. Apesar de que o centro de gravidade ele independe, né? Ele independe do zero, onde eu vou adotar o 00. Eu posso adotar o 00 no canto do elemento, eu posso adotar o 00 no centro de algum canto, eu posso adotar o 00 onde eu quiser, né? Inclusive fora do elemento. Na hora que eu calcular o centro de gravidade, né? Por essa fórmula aqui, ó, CG e YCG, ele vai dar o centro de gravidade no mesmo local. Só que, digamos assim, o 00, né? Ou seja, o eixo referencial que eu vou estar escolhendo, ele vai mudar, mas o CG sempre vai dar no mesmo local. Claro que ele vai dar valores diferentes, porque você está mexendo o eixo referencial, mas ele sempre vai dar no mesmo local. Então, independe do eixo referencial, tá certo? Ele sempre vai dar no mesmo local. Em geral, né, eu coloco, digamos assim, faceando, né, os lados do elemento irregular, tá certo? Então vamos lá. Ó. Calcule o CG de cada um, né, seguindo a explicação dos slides anteriores. Substitua os valores de x e y de cada um na fórmula acima, né? Então você vai pegar aqui, ó, x1 do elemento 1 mais a área 1 do elemento 1, mais x2 do elemento 2 mais a área 2 do elemento 2, mais, né, x3 do elemento 3 vezes a área 3, mais assim você vai até quantos elementos você dividiu. Dividido, né, aí aqui embaixo a gente tira a cota e coloca só as áreas, né, somatório de todas as áreas dos elementos que utilizou. E y a mesma coisa, né? O primeiro cálculo é com os valores do eixo x, né, e da área, que é isso aqui, ó, né? E o segundo é com os valores do eixo Y e também da área. Então vejam que só tem duas coisas, né, gente, que a gente vai usar. É a cota do centro de gravidade, né, do eixo referencial até o centro de gravidade do elemento regular, que eu dividi o meu irregular em vários regulares. Então é a cota do eixo referencial até, né, o centro de gravidade daquele elemento que eu conheço. E depois, cara, você pegar a área dele. Pronto, com isso você já consegue calcular o centro de gravidade de qualquer elemento, tá certo? E aí, obviamente, que isso aqui, se a gente pensa de maneira aproximada, você é capaz, digamos assim, de conseguir uma área aproximada de qualquer
qualquer tipo de coisa irregular que eu tenho, tá certo? Então, só para vocês terem a ideia, olha aí, ó, só para vocês terem ideia, né? Olha aqui o que eu falei, por exemplo, olha aqui, ó, o centro de gravidade de uma cantoneira, por exemplo, que é uma peça metálica, né? Olha o centro de gravidade da cantoneira. O centro de gravidade fica fora da seção, vocês estão vendo? Fora da seção. Ó. Então, né, por exemplo, se eu for fazer um pilar, se eu for fazer um pilar em L, eu sei que o centro de gravidade é fora do pilar. Tá aqui, ó. Outra coisa que a gente usa muito em telhado é a viga em cantoneira, né? Essa em C, tá vendo? Em C aqui, ó. O centro de gravidade da viga em C está fora, né? Também está fora do centro de gravidade. Então, vocês entenderem que dependendo, né, dessa distribuição, o CG fica fora, né? Esses carros de corrida, muito utilizados, né? Você tem um carro de corrida, e como o carro de corrida, ele é, né, quanto mais baixo ele for, né, gente, mais perto do chão está o centro de gravidade, ou seja, menor é a tendência, né? Ou seja, esse D aqui vai diminuir, né? E aí, como o momento, né, é força vezes distância, então se o D ficar bem pequeno, porque o carro está bem baixinho, bem perto do solo, né? Essa distância D vai ser pequena, e aí o momento, ou seja, a tendência desse carro de capotar, né, de rolar por cima dele vai ser menor. Ou seja, o carro fica mais firme no chão, né? Devido ao abaixamento do centro de gravidade. Ou seja, o carro, quanto mais baixo ele é, quanto mais você cola ele no solo, mais firme ele fica. Ou seja, ele tem menos tendência a, digamos, capotar, a rolar. Tá certo? Aí, como eu falei para vocês, né? Centro de gravidade de figuras conhecidas, então você tem do retângulo aqui, né? É no meio, né? B sobre 2, né? E aqui H sobre 2, aí você tem o centro de gravidade aqui de um retângulo. De um triângulo, né? É um terço de H e um terço da base, também vai ficar aqui bem aqui no centro, né? De um círculo vai ser na metade, né? O diâmetro, você pega metade, que é o raio, e aí pronto, você tem o CG, né? São todos aí figuras conhecidas. E aí, se eu quiser pegar outras figuras conhecidas, que são essas outras fórmulas aqui, eu posso usar essas fórmulas que estão fornecidas aí, tá certo? Bem, então, gente, alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Porque eu vou começar a fazer um exercício só para mostrar, digamos assim. Mas alguém tem alguma pergunta da teoria? Não, professor. Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo aqui. Então, beleza. Então vamos lá, gente. Ó, o exemplo muito simples, né? Vamos começar assim, porque o exemplo é bem simples mesmo. Ó. Eu quero calcular o centro de gravidade dessa aqui, ó, dessa cantoneira. Imaginem, né, gente, que isso aqui seja um pilar em L. Ó. Eu quero um pilar em L. Então, assim, eu tenho aqui 3 centímetros, aqui eu tenho 20 centímetros. Então, eu peguei o pilar que era em L, que eu não sei onde é o centro de gravidade, e eu dividi o pilar que era em L, eu dividi em duas figuras que eu sei, eu conheço o centro de gravidade. Ó. Eu peguei esse pilar em L, dividi nesse retângulo e nesse outro retângulo, tá vendo? Esse retângulo, né, é 20 por 3, e esse outro retângulo é, na verdade, né, 15 menos 3, né, vai ser 12 por 3. Então, são duas áreas diferentes, né? Uma é 20 por 3, a outra é 12 por 3. E eu quero saber qual é o centro de gravidade, né? Onde que está o centro de gravidade desse pilar em L, ou dessa peça em L, né? Então, primeira coisa, né? Primeira coisa, eu vou adotar aqui, ó. Vejam como é que eu estou adotando, é bom vocês anotarem isso, né? Primeiro passo, eu vou adotar um eixo referencial. Vocês estão vendo aqui o eixo Y e vocês estão vendo aqui o eixo X. Conforme eu falei, né, gente? Em geral, nos exercícios, o melhor é você adotar, digamos assim, o eixo Y paralelo, né, à borda mais distante aqui na esquerda, né?
e a borda do eixo X, né? E o eixo X na borda mais baixa, né, do elemento. Então, você tem aqui, ó, esse aqui é o eixo Y e esse aqui é o eixo X. Apesar do que, né, gente, eu já falei para vocês, esse aqui nós adotamos o Y e o X, de modo que o 00 fique aqui, ó, onde tem o cursor que eu estou colocando aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto 00. A partir do ponto 00 é que eu vou pegar todas as cotas dos elementos. Então, assim, se eu pegar o Y, professor, e botar aqui, por exemplo, 5 centímetros aqui, boto o eixo Y, e eu pegar esse eixo X aqui e botar para cima aqui, 5 centímetros, o eixo X para cima e o eixo Y para a esquerda. Eu posso fazer isso? Pode. Você pode adotar o centro referencial onde você quiser. Na hora que você fizer a conta, o eixo do centro de gravidade dessa figura vai dar no mesmo local. Mas claro que as cotas são diferentes. Por quê? Porque você vai mexer no centro do eixo referencial. É só isso, né? Mas o ponto vai ser sempre o mesmo. Então, ou seja, o centro de gravidade, ele independe, tá certo? Ele independe, né, a localização dele independe de onde você botar o eixo referencial. Mas, claro, o valor da cota do eixo referencial até o centro de gravidade vai mudar, claro, uma vez que você mexa aí o centro, os eixos referenciais, né? No nosso caso, a gente sempre vai tentar coincidir com um dos lados aqui das figuras, né? Então, aqui, primeira coisa, adotei Y e adotei X. O meu centro de gravidade está aqui, ó. 00, ó. O centro de gravidade não, desculpe. Nós vamos começar o nosso eixo referencial aqui, ó. 00 é aqui. Então, tudo o eixo, o elemento 1 e o elemento 2, eu sempre vou pegar em relação ao 00. Então, vamos lá, ó. Dividir. Esse aqui é a área 1, que é o elemento 1, e esse aqui é o elemento 2, ó. Área é elemento 1 e elemento 2. O elemento 1 é um retângulo. Eu sei calcular o centro de gravidade de um retângulo? Sei. Esse eu sei. Eu sei que é no meio. É no meio da base e no meio da altura. Ah, e no 2. O 2 também é um retângulo. Eu sei que o centro de gravidade dele vai estar no meio da base, ou seja, se eu pegar 12 aqui, ó, vai estar 6. E no meio, né, da altura. Se é 3, eu vou pegar 1,5. Ele vai ficar aqui no meio do 2 aqui, e ele vai ficar no meio do 1. Então, aí eu vou pegar, né, o elemento 1 e o elemento 2, ou seja, eu peguei um elemento que é o L, que eu não conheço, dividi em dois outros elementos que eu conheço, né? Esse é retangular e esse retangular, ou seja, eu sei, né, onde é que é o centro de gravidade de cada um desses elementos, e com base nisso eu vou usar aquelas fórmulas para calcular o centro de gravidade desse elemento. Então tá aí, ó, dividir nesse elemento 1 e no elemento 2. Bem, vou pegar o centro de gravidade desses elementos em relação ao 00 que eu criei. Então, eu vou pegar aqui, ó. O 00 está aqui, onde eu estou com o meu cursor. O 00 está aqui. Então, vamos ver. No elemento 1, ó, em X, eu tenho metade da base, então é meio, ó. Meio, tá aqui, ó. Meio, tá aqui, ó. Em X é meio. E em Y? Se a altura dela total é 20, qual é o meio de 20? 10. Então, eu vou ter meio e 10, ó. Sempre em relação ao 00, ó. Meio em X e o Y, 10. Pronto, tá aqui, ó. Esse é o centro de gravidade da área 1. Sim, e a área 2, ó. A área 2 está aqui, ó. É esse aqui em laranja. Se o 00 está aqui, ó, então qual é o centro de gravidade da área 2? Ó, se eu tenho aqui, se isso tudo aqui é 15, menos 3, eu vou ter 12 aqui, ó, 12. Qual é a metade de 12? 6. Então, aqui é o ponto é 6. Daqui, ó, daqui para cá é 6. Ora, só que eu estou calculando em relação, né, ao centro de gravidade. Então, ó, é 3, aqui o 00 do x começa aqui, ó. Então, é 3 mais 6, 9. Então, esse 9 aqui, ó, que é em relação ao 00 que começa aqui, ele vai, né, 3 e depois mais 6. Ele fica aqui. Então, o x é o 9. E o y? Meio para cima, né? Porque metade de 3 é meio. Então, começa aqui meio, ó. Então, fica, né? Em x, 9 e em y, 1,5.
Então, esses são os centros de gravidade dos elementos conhecidos. Se eu tenho o centro de gravidade, né, e as áreas, agora, e a área? A área eu já sei, né, porque, por exemplo, a área do elemento 1 é base vezes altura, então é 3 vezes 20. E a base do elemento 2 é 12 vezes 3, né, porque é a área do elemento, tá certo? Então é 36, né? Então, esse aqui vai ser 36 e esse aqui vai ser 60, né? Que é 3 vezes 20, 60. A área do elemento 1. E do elemento 3 vai ser, do elemento 2, desculpe, né? Vai ser 12 por vezes 3, né? Que vai ser 36, tá certo? Então, identificou o CG com as cotas e as áreas. Olha lá, ó. Aí agora é aplicar a equação, né? Em quantos elementos eu dividi? 2. Então aqui eu vou ter, né, a equação que é x1 mais área 1, mais x2 mais área 2, mais x3 mais área 3, mais x4. Eu só vou usar o x1 área 1 mais x2 área 2. Pronto. Dividido por área 1 mais área 2. E em y, a mesma coisa. y1 área 1 mais y2 área 2, dividido por área 1 mais área 2. Ou seja, porque eu dividi em 2 elementos. Então tá aqui as fórmulas, né? E aí vamos ver, ó. Calcular o x primeiro. Então, como eu dividi em 2 elementos, eu só vou ter 2, né? Só 2 parcelas. Então, ó, x1 área 1, né? x1 área 1 mais x2 área 2 dividido por área 1 mais área 2. Aí é só eu fazer essa conta e eu tenho que o centro de gravidade, né, em x é 4,3 centímetros. Então, né, ó, 4, eu vou pegar aqui em x 4,3 e subir aqui esse eixo aqui, ó. Pum. Ele está, né, a 4,3 aqui do início aqui do 00 do x, ó, 4,3. Bem, aí agora eu pego e aplico em y, né? Olha aí o y. O y eu também só vou ter 2 elementos, porque eu só dividi em 2, né? Então, ó, y1 área 1 mais y2 área 2, né? Dividido por área 1 mais, né? Isso aqui não é vezes não, tá, gente? É mais área 2. Então eu vou ter, né? y1 é 10 vezes área 1, 10 vezes 3, 20 vezes 3, mais 1,5, que é o y2, ó, 1 y2, vezes área 2, 12 vezes 3, dividido por 20 vezes 3 mais 12 vezes 3, que dá então, né, em y, se eu começo com 0 aqui, a 6,8 eu vou ter, né, o eixo aqui, ó, esse eixo, né, em y, né, 6,8 eu passo um outro eixo aqui, ó. Aí o centro de gravidade, então, dessa área vai ficar exatamente onde está mostrando o encontro do eixo pontilhado em x e do eixo pontilhado em y. Ó. Então, o CG vai ser em y, em x, 4,3 e em y, 6,8. Tá aí. Esse é o centro de gravidade dessa figura em L. Gente, alguma dificuldade aí, alguma coisa que o pessoal não está entendendo? Professor, Diga. só essa parte aí que o senhor encontrou 9 no eixo X que eu não entendi muito bem. Bem, se vamos, é Fabiano, né? Sim, Então pensa aí, Fabiano, olha aí, ó. Você tem aí o eixo, o elemento 2. O elemento 2 é quais são os valores do lado do elemento 2? Quanto é que o elemento 2 tem de altura? 3. Quanto é que o elemento 2 tem de base? 12. 12. Então, isso você entendeu. Então, ó, eu tenho 3 de altura e tenho 12. Por quê? Porque é o 15 menos os 3 aqui, não é isso? Sim, Pois é, então, aí, ou seja, se eu tenho 12, qual é a metade de 12? são 6. 6. Então, eu estou aqui, ó, daqui para cá é 6. Mas eu não falei que a gente sempre pega em relação ao 00? Sim, Pois é. Então, pega em relação ao 00. Daqui para cá é 6. Mas daqui para cá não é 3? sim,
Então, qual é a cota que eu tenho do centro de gravidade do eixo 2? Do Você elemento tem que 2? somar. É o Entendi. 3, tem que somar. 3 mais 6, 9. Entendi. Professor, deixa eu aproveitar o gancho que está falando dessa Claro, figura, manda bala. que é o seguinte, eu não entendi por que que você faz a relação do 0,0 para o x e não para o y, a figura 2, no caso. Tipo, por que que só soma o x? Porque, olha só, o elemento 1, olha, vamos lá, quem é que está falando? É a Camila. Camila, olha só, Camila, você concorda comigo que o elemento 2 ele antes de chegar, a gente adotou o referencial aqui, ó, esse aqui no Isso. encontro de x e y. Antes de chegar ao 2, eu não tenho que passar pelo 1? Tem. Pois é. Então, se eu tenho que passar pelo 1, a distância do 2, né? Eu tenho que contabilizar. Se eu estou tomando ele em relação ao 0,0, eu vou ter que contabilizar essa distância do elemento 1. Concorda? Sim. Pois é. Agora, em Y, eu tenho algum outro elemento que está aqui impedindo de chegar do 0,0 até em 1? Não. Pois é. Então, a Ah, diferença é, na hora que eu vou considerar o elemento 2, digamos assim, por que que em X eu estou considerando? Porque, obviamente, esse elemento 1 aqui está antes do elemento 2. Então, obviamente, eu tenho que considerar que tem essa distância aqui. Por que que no elemento 1 isso não acontece? Porque eu não tenho ninguém aqui, ó. Só não, isso. eu entendi que o elemento 1 não acontece. Eu tô falando do elemento 2 mesmo, porque você adota isso no x, né? Por exemplo, 9. Você soma os três que tá meio que o elemento 1 tá, aspas, atrapalhando, né? Mas você Sim. adotou isso só no x, no y não. Você só Porque pegou a no Y. metade de... Sim, mas é porque aqui, ó. Pega aqui o eixo, ó, o eixo em X aqui, ó, o eixo em X. Eu quero pegar em Y aqui. Tem algum elemento, ó, do eixo X aqui, tem algum elemento aqui que vem antes do elemento Ah, 2? tá. Não, não Entendi, tem. entendi. A altura não Seria tem, ó, só o é x 3, é mesmo, 3. né? Então, ó, do X para lá é 1,5. Não tem ninguém que esteja ali. Entendi. Tá, Tudo bem? tudo bem. Então, pronto, gente. Aí é simples, né? Na verdade, eu digo sempre o seguinte para os alunos, né, gente? Centro de gravidade é um negócio assim tão bobo, né? Porque, na verdade, assim, é sempre a mesma coisa, tá? Outra coisa outra coisa. O centro de gravidade, ele independe também da quantidade de elementos que você queira dividir. Imagine que você seja um doido, né? E aí você fala assim: não, Pantoja, eu não vou dividir em dois, no elemento 1 e no elemento 2. Eu vou dividir o elemento 1 em 4 elementos e vou dividir o 2 em mais 3 elementos, né? Tudo aqui igual, né? Por exemplo, vou pegar esse aqui, vou dividir ele em mais 3 elementos aqui e o 1 eu vou dividir em 4. Na hora que você calcular o centro de gravidade, vai dar no mesmo local. Vai dar no mesmo local, não muda nada. O centro de gravidade vai dar no mesmo. Ou seja, outra coisa, por exemplo, Pantoja, eu não poderia pegar, por exemplo, em vez de eu pegar o 2 aqui, eu não poderia, digamos assim, pegar esse elemento 2 e chegar até aqui, ó, fazer tudo isso aqui de elemento 2 e o elemento 1 só a partir daqui para cima? Não poderia fazer isso, gente? Por exemplo, pegar o elemento 2, só que eu considero o elemento 2 até aqui, ó, até o eixo aqui, ó. Aí ele ficaria, né? O elemento 2 ficaria 15 vezes 3. E aí eu vou pegar o elemento 1, o elemento 1 ficaria 20 menos 3 seria 17, né, por 3. Eu não poderia fazer essa escolha, quer dizer, dividir de modo diferente do que a outra pessoa? Poderia ou não, gente? Pode, ué. Pode. E o centro de gravidade não vai mudar, ele vai dar no mesmo local. Então, ou seja, a quantidade e a forma que você vai dividir, ela não afeta o centro de gravidade. O centro de gravidade sempre vai ser no mesmo local. Ou seja, eu divido do jeito que eu quiser.
Eu não preciso ficar pensando, eu vou usar esse aqui, tem que ser igualzinho. Não, não tem que ser igualzinho. Pode ser cada um, pode ser de um jeito. Professor, só para eu ver se eu entendi uma coisa. Se fizesse a divisão na forma que você falou agora, por exemplo, a figura 2, a laranjinha, né, a amarela, fosse até o final e a figura 1, a verde, fosse cortada, aí alteraria o Y, né, que nem eu estava falando, e não o X. Por exemplo, de ter que subtrair, né? Isso. Ah, tá, entendi agora. Alteraria, mas na hora que você fizesse o cálculo do centro de gravidade, Ia dar no alteraria mesmo, sim, alguma mas... coisa? Alteraria alguma Não. coisa? Não. O Vamos resultado fazer não aí, alteraria, gente. só a fórmula, Isso, né? eu gostaria, vamos fazer o seguinte, só para a gente dar uma fixada, né? Vocês vão ver que você vai fazer bem. Peguem aí, vamos fazer exatamente esse exercício que eu falei para vocês. Vamos pegar isso aí, né? E vamos calcular o centro de gravidade, só que agora mudando, né? O que a gente chama de discretização, que é o que a gente. Eu vou fazer aqui o exercício, né? Mas vocês podem fazer, é igualzinho, eu vou passar aqui o exercício, tá certo? Ó. Só para a gente fazer aqui, ó. Exercício. Pronto. Que dia é hoje? Hoje é o dia 12 de agosto. 12, 8, 21. Vamos fazer aí, ó. Gostaria que vocês fizessem o exercício, só para a gente ver como é que a discretização não vai mudar em absolutamente. Façam aí, ó. Eu vou pegar esse mesmo exercício, tá certo? E só vou mudar, como a gente falou aí. Eu vou pegar aqui, ó, o 2 eu vou levar até em cima. Até o 2, desculpa, eu levar até o final, ó. Tá aqui. E esse outro agora eu vou mudar aqui, ó. Então, isso aqui eu fico como elemento 1, esse aqui como elemento 2. Pronto. Tá aqui, ó. Elemento 1 e elemento 2. Vou passar aí para vocês, ó. A área do elemento 1 vai ser base 1 vezes altura 1. Nesse caso aqui, né, se eu mudasse, ele seria 17 vezes 3, né? Desculpa aqui só para ficar certinho, né? 3 vezes 17. Ó, 3 vezes 17. E a área do elemento 2 vai ser B2 vezes H2, que agora vai mudar, né? Ele era 12, agora vai virar 15, né? Então fica 3 vezes 15, que vai ser 45. Deixa eu só pegar aqui minha calculadora. Façam aí, por favor. Pronto. 3 vezes 17, 51. Pronto. Aí vamos lá, ó. X1 vai ser, né? Do elemento 1. X1 vai ser. Vejam comigo, X1 na nova, né? Aqui agora, na metade dele, vai ser metade de 17, né? 17 dividido por 2, 8,5, né? 8,5 mais 3. Então, X1 fica mais 3, fica 11,5. E Y1. Opa, desculpa aqui, deixa eu ver se não, desculpa, isso é o Y1. É o Y1, 8,5 mais 3, é igual a 11, 11,5, isso mesmo. E o X fica 3, né? É 1,5, né? 1,5, desculpe. E o X1, 1,5. Nós vamos ver que não vai dar igual, tem que dar igualzinho, gente. Não muda nada, nada mesmo. Então, ó, X1, 1,5. Pronto. Aí o elemento 2. Vamos fazer aqui. Elemento 2 fica X2 vai ser igual. Se é 15, é 7,5. E o Y2, 1,5. Pronto.
Então, a gente tem aqui o y2, né? O x1 e y1, o x2 e y2. Vamos aplicar agora. Ó. X barra vai ser x1, área 1, mais x2, área 2. Área 1 mais área 2. E o y barra vai ser y1, área 1, mais y2, área 2. Dividido por área 1 mais área 2. Então, vamos fazer lá, ó. 1,5 vezes 51, mais 11,5 vezes 45. Dividido, né, por 51 mais 45. Aí eu vou fazer a mesma coisa agora em y, né? Y vai ser 11,5 vezes 51 mais... opa, aqui 11,5, estou ficando doido. Y... Não, tá certo. 11,5 mais área 1, que é 51, mais Y2, 1,5, vezes 45, dividido por 51 mais 45. Vamos fazer a conta aqui, ó. Vou passar para vocês, aí vocês vão ver. Tem que estar a mesma coisa, tá certo? 1,5 vezes 51 mais 11,5 vezes 45, dividido por 96. Peraí, professor. Acho que trocou aí o X e o Y1 e o Y2. Peraí, X1, deixa eu só um minutinho. X1, área 1. X2, o X2, é verdade, eu errei aqui, galera. 7,5, tá certo. 7,5 vezes 45, né? Então tá bom, tá certinho agora. Vamos lá. 1,5, obrigado, João. Vezes 51 mais 7,5. Diga. Pode dizer. 1,5 vezes 51, isso mesmo, tá certo. Isso, pronto, olha aqui, ó. Mesma coisa, o mesmo valor, 4,31, ó. Isso. Mesmo valor, igualzinho. E aí o outro foi Y1, que é 11,5, tá certo? E Y2, que é 1,5 vezes 45. Mesma coisa, ó. 11,5 vezes 51 mais 1,5 vezes 45. Tudo isso aqui dividido por 96. E vai dar 6,81. Exatamente igual aí, é o que está aí. Dá uma olhada aí, gente. Tá aí, ó. Eu fiz eu fiz exatamente, fiz a mudança que nem a gente falou aí, ó. Vejam como é que mudou, né? O centro de gravidade dá no mesmo local, mesma coisa, né? 3 centímetros, e aqui ficou, né? 3 centímetros, e aqui 17 centímetros. Pronto. Vou tirar uma foto para vocês olharem aí. Cadê? Sistemas 2. Pronto. Observem aí. Veja se todo mundo entendeu, se tem alguma dúvida aí. Veja que nós mudamos, né? Escolhemos outra discretização, ou seja, escolhi outro, e ele deu no mesmo lugar. O centro de gravidade não muda, né? Ele tem que ficar igual. Independe de como eu vou escolher, né? Como eu vou separar os elementos. Não interessa, você pode separar do jeito que você quiser. Né? Se eu quisesse, em vez de 2, botar 4 elementos, pode, 4, 5, 10, 20, 40, não interessa. Vai dar sempre o centro de gravidade no mesmo local. Como deve ser.
Tudo bem, gente? Tudo tranquilo. Ficou claro aí? Ficou claro aí, gente? Sim, professor. Então, ótimo. Pronto. CG, né? É 4,31, 6,81. Show de bola. Eu vou tirar aqui, gente. Eu só complementei aqui, já vou passar para vocês aqui. Acho que fica aqui até mais bem, tá mais bonitinho aqui. Peraí. Então, tá aqui, ó. Dê uma olhada aí, vê se todo mundo entendeu. Beleza? Beleza, gente? Sim, professor. Ótimo. Então, vamos lá. Então, façam, por favor, esse exercício aqui, ó. Só para a gente finalizar a aula de hoje, façam esse exercício aqui, esse C aqui, ó. O primeiro exercício que nós temos aí, ó. Calculem para mim, por favor, o centro de gravidade dessa seção em C que nós temos aqui, ó. Façam aí, né? Escolham onde vão colocar o Y e o X, ó, já está até colocado aí, né? Aqui, ó, nesse canto e nesse canto. Eu poderia escolher outro, pode escolher, não tem problema, né? Mas eles estão aqui, ó. Esse aqui está aqui, vai dar sempre no mesmo lugar. Esse aqui está aqui. Então, escolhendo os eixos referenciais Y e X, calculem, por favor, o centro de gravidade desse exercício aí em C, por favor. Y e X. Vamos lá, gente. Se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar aí, tá? Eu estou fazendo aqui também a gente chegar aí no mesmo resultado aí, né? Certinho. Vai ser, né? Pronto.
Conseguiram calcular aí, gente? Professor, tem resposta? Tem, tá aqui. X barra deu 1,75 centímetros e Y barra deu 4 centímetros. Perfeito, certinho. Então, pronto. Então, tá vendo? Ó? É muito simples. Quando você entende o procedimento, né? Fica muito simples mesmo, tá certo? Eu vou passar aí o meu que eu fiz aqui para vocês darem uma olhada, né? Espera aí.
Pronto, gente, passei para vocês aí. Deem uma olhada aí no nosso, né, no nosso WhatsApp. Dúvida aí, gente? Dúvidas? Por enquanto, não, professor. Deu tudo certo aí? Bem, gente, quem já terminou, tá certo? Para quem já terminou, quem não terminou ainda, termine. Olha aí, né, o meu tem que dar igual, tá certo? Independente de como você fez, né? De como você separou os elementos, tem que dar o mesmo valor que eu encontrei, tá certo? Então vocês estão aí com gabarito, vocês deem uma olhada com calma, né? Só desenhar aqui, né? Eu esqueci de desenhar o centro de gravidade, foi mal. Então pronto, isso aqui eu vou desenhar o centro de gravidade, né? 1,75 e observe, né, gente? Olha só. Teoricamente, eu precisaria calcular o centro de gravidade em Y, hein, gente? Não porque a figura é simétrica, né? Não, porque ela é simétrica em relação a Y, exatamente. O centro de gravidade, né, de uma figura simétrica é no meio. Eu já sei que é no meio, né? Então, ou seja, como 8 aqui, né? Eu tenho 8, seria em 4 aqui, ó, que é exatamente o que deu a fórmula. Então, ou seja, está correto, tá certo? Está correto. Deixa eu até apagar essa que está aqui, vou tirar outra foto aqui para mandar para vocês aí que já está certinho aqui. Vamos lá, deixa eu tirar aqui a foto. Pronto. Tá aí. Senhores, vocês têm aí, né? Para quem quiser, né, digamos assim, treinar, né? Vocês têm aí mais 5 exercícios aí para vocês treinarem, né? Até a terça-feira que vem. E aí a gente resolve junto, né? Esses outros 5 exercícios aí a gente vai fazer outros exercícios valendo ponto, tá certo? Mas vocês já têm aí esses primeiros exercícios aí para vocês treinarem, tá certo? Então, por hoje nós finalizamos agora, né? E pronto, finalizamos, já, né, introduzimos o centro de gravidade, já fizemos aí 2 exercícios, né? O que estava apresentado anteriormente aqui, e mais, né, passo a passo, para que vocês fizessem, né, passo a passo, com calma, e agora vocês podem treinar com esses outros exercícios, né? Dar uma treinadinha, e a aula que vem a gente, então, resolve um por um, fazendo o gabarito, depois a gente começa com a rodada de coisa valendo ponto. Tudo bem? Tudo bem. Alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa para comentar, para falar? Senão eu vou encerrar a aula de hoje. Tudo certo aqui, professor. Então, beleza, gente. Então, por hoje, né, nós vamos encerrar. Né, já avançamos, né, razoavelmente bem. E qualquer coisa, vocês me chamem aí no. Como é que é o nome?
no WhatsApp, né? Quem tiver dúvida no final de semana ou, né, ou amanhã que estiver fazendo, se tiver alguma dúvida, pode me passar aí no WhatsApp que eu respondo, tá bom? Beleza, professor. Então, beleza, gente. Obrigado, né? Boa noite aí, bom final de semana a todos aí, né? Que tenham aí um bom final de semana de descanso para a gente começar a outra semana bem. Grande abraço a todos aí. Um abraço, bom final de semana. Valeu. Final de semana. Boa Tchau, boa noite, noite. gente. Boa noite.